Muito bem, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar um pouco hoje sobre um estudo publicado muito recentemente. Eu vou passar por uns 2 ou 3 estudos só para a gente se ambientando com o tema, e aí a gente vai falar de um estudo que foi publicado na revista Science, agora em outubro de 2025. Lembre que eu costumo divulgar, eventualmente, ou para mim, as 2 revistas da ciência, ou as 2 fontes dentro da ciência que são as mais confiáveis e talvez as mais famosas no mundo todo são a revista Nature, a revista Nature e a revista Science. E esse artigo que eu vou falar foi publicado na revista Science agora, há menos de um mês. E trata dessas coisas aqui, ó. Agora sim, dessas coisas. Nanotubos dendríticos. É um nome bem tranquilo para nós estamos super acostumados com isso. E são novas fontes cerebrais, físicas. Vamos ver como funciona. Mas antes, onde é isso? Onde? Nanotubos dendríticos. Exatamente. Olha, enfim, alguém com lucidez. Vocês têm... Obrigado, Fernanda. Exatamente. Isso aqui é um nanotubo dendrítico. E caprichosamente fica na cidade de São Paulo. Então, só para a gente ir se situando, porque o objetivo do estudo de hoje é exercitar o cérebro. Só que com tudo aquilo que nos diminua a dúvida. Tem tudo a ver com o que o Wallace falou, tá bem? Lembra que ele comentou que à luz do Espiritismo a gente tira a dúvida, porque a dúvida é um mecanismo facilitador desse processo cíclico que leva a pessoa a começar a ter pensamentos intrusivos, repetitivos, que pode conduzi-la depois a um pensamento muito grotesco, bizarro, de querer tirar a própria vida para aliviar as frustrações. Tá? Interessante também notar que se a gente, do ponto de vista espiritualista, tem ferramentas tão poderosas como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que deveria tirar as nossas dúvidas, qual de nós que, mesmo tendo lido isto e conhecido boa parte do Espiritismo, não fica refletindo diariamente: mas será que eu estou fazendo direito? Será que ao final dessa encarnação os meus créditos serão superiores aos meus débitos? Então, por um lado, tira a nossa dúvida quanto ao porvir, ou seja, existe continuidade da vida, mas a qualidade dessa continuidade não está garantida apenas porque vamos desenvolvendo conhecimento, mas sim dependendo do que a gente faz. Agora, não dá para medir se o que a gente faz é suficiente, né? Então, exercitemos sempre. E aqui, nesse tubo dendrítico, em Roma, aqui, embora essa pintura seja posterior a essa pessoa, aqui foi o lar de uma pessoa muito especial, que foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, também chamada de Jesuítas, que era o padre Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, que era espanhol, depois acabou morrendo em Roma, foi um dos fundadores dos Jesuítas e foi o criador do que até hoje se chama ciclo de exercícios espirituais. E exercício espiritual tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, porque, segundo Inácio de Loyola, que foi 2 vezes preso pela própria Inquisição por divulgar a importância de exercitar o espírito. Olha que coisa interessante. Nas 2 vezes, viu-se que não havia nos seus escritos nada que o considerasse herético. Ao contrário, os exercícios espirituais depois foram acolhidos pela Igreja como um dos caminhos que facilita o nosso desenvolvimento espiritual. E a gente tem caprichosamente bem pertinho da gente
nos ensaios do coral, para quem conhece. Temos uma amiga querida que é a Lia. A Lia é responsável aqui na América Latina, responsável da igreja pelos exercícios espirituais de Inácio de Loyola. E aqui era a casa onde viveu Inácio de Loyola. Um desses cômodos aqui, laterais, guarda ainda algumas coisas sobre a sua vida, né? Sua sapatilha, sua roupa, tem o local onde ele desencarna. Fica em Roma, para quem conhece um pouquinho lá, atrás do Palazzo Venezia, perto do monumento a Vittorio Emanuele. Existe o Palácio Veneza, atrás do Palácio Veneza, indo em direção ao Largo Argentino, fica a casa de Inácio de Loyola. Tá? Então vamos pensar que, segundo ele, exercício espiritual é tão importante para o espírito quanto o exercício físico é importante para o corpo físico. Tá bem? Vamos lá. André Luiz traz para a gente nova certeza. Olha só, nos domínios da mediunidade. O cérebro é como uma central elétrica em camadas. No primeiro andar, ou no primeiro nível, é o pensamento automático, sustentando os reflexos e movimentos instintivos, conservação da vida. E olha que interessante, ele nem estava tratando especificamente da divisão nossa da complexidade cerebral. Desde a parte do nosso bulbo e a região cerebral que comanda os nossos impulsos autonômicos, depois o que cuida da nossa vida, que são as comunicações entre os dois lobos através do corpo caloso, indicando as atividades diárias do nosso cotidiano, e depois até o pensamento complexo. Essa divisão cerebral se dá também do ponto de vista do perispírito. Então, no primeiro nível temos um pensamento automático. No segundo nível, um pensamento comum, olha só, hábitos, trabalhos, experiências do dia a dia. No terceiro nível, o terceiro andar, pensamento superior. Olha o que nos diferencia dos animais, dos demais seres do reino animal. Hoje existem estudos muito interessantes feitos com chimpanzés, até bastante recentes, mostrando que os chimpanzés têm raciocínio para detectar onde eles vão buscar alimento. Eles têm a capacidade de fazer induções com relação à qualidade do alimento disponível em uma determinada região. Então ele não vai só porque ele sente o cheiro do alimento e por instinto ele vai até o alimento. Ele analisa se a qualidade daquele alimento está de acordo com o que ele está buscando. Se ali vai ter alimentos mais saudáveis. Olha que coisa importante. Já se tinha ideia de que havia algum efeito racional na atividade cerebral dos animais, mas mais recentemente viu-se que desenvolvem atitudes racionais. Então, mais uma vez, o ser humano é racional? É racional. E os animais são irracionais? Não mesmo. Até o nosso ponto de vista recente, sim. Tá? Do ponto de vista científico, para o ser humano, os animais eram irracionais. Nós comentamos um pouquinho na segunda-feira passada, quando falamos sobre os cavalos, sobre os gatos, sobre os cachorros, lembra? Então, olha que bacana. Essas atividades do pensamento têm um substrato anatômico. Nós já vimos em algumas palestras e conversas com o Dr. Sérgio, por exemplo, que o pensamento caminha sobre microtúbulos, que são estruturas proteicas que envolvem os neurônios cerebrais. Vocês viram isso no curso de neurociência, não é? Mas, agora em outubro foi publicado um trabalho mostrando a presença de uma nova estrutura anatômica no cérebro. Mas nós vamos falar daqui a pouco, só para vocês não dormirem. Para a gente se ambientar então, eu vou falar de alguns estudos, tá? Esse daqui foi publicado no Frontiers of Genetics, que fala sobre a nossa música, a música dentro do nosso escopo mental, como um indutor epigenético. Lembra que nós já falamos sobre o processo de metilação e desmetilação
dos genes do DNA, promovendo um esquecimento nos genes com relação à sua expressão, tanto de doenças, quanto de qualidades, quanto de comportamentos, que faz parte do processo do véu do esquecimento na programação da encarnação. Tá claro isso pra gente? Mas que legal, olha só que bacana. Então tem grupos estudando, esse aqui é um grupo italiano da Universidade do Trieste, no norte da Itália, que fala pra gente, olha só, eles estudaram ratos colocados em o que eles chamam de ambiente enriquecido. O que é esse ambiente enriquecido? Eles punham esses ratos junto com outros ratos e ofereciam alimento e temperatura adequada, luz adequada, enquanto esses ratos estavam em conjunto. Especialmente ratos que formavam grupos espontâneos, entre aspas, amizades. Ok? E os ratos que ficavam isolados, em gaiolas, presos, detentos, não desenvolve o mesmo tipo de atividade cerebral. E quando a gente usa música, o que eles perceberam é que ao fazer, lembrem-se que a ciência ainda progride medievalmente, tá? Faz parte ainda da nossa história um pouco mais sombria, densa, utilizar animais para isso. Mas o que se percebeu é que a atividade cerebral nos neurônios é mais intensa e mais rica de conexões nos ratos que permanecem em atividade social, expostos a um ambiente agradável, incluindo especialmente música, alimentação adequada, temperatura adequada, luminosidade adequada. Então, já é sabido que socializar faz bem. Com música, melhor ainda. Vocês entendem a importância da gente vir ao ensaio nas quartas-feiras? Outro exemplo de estudo, tá? Esse aqui é um pouquinho mais dedicado à doença de Alzheimer, que na verdade vai fazer parte do que a gente vai entender um pouquinho mais. Olha que bacana. Eles estudaram 334 genes relacionados à música. 127 deles foram encontrados ligados à possibilidade de transcrição de epigenoma na doença de Alzheimer. Isso é muito importante. Isso mostra que a música modifica a expressão genética que predispõe a alterações como a doença de Alzheimer. Sabe, vocês todos já viram que a música faz bem para a memória, e tem vários estudos que mostram, tem grupos no mundo todo que estudam isso, que a música ajuda os pacientes com Alzheimer e outros tipos de demência a se socializar melhor, a lembrar, a ter mais atividade de memória. E um dos caminhos que a gente sabe agora é nessa transcrição. Quando você expõe um paciente com Alzheimer na música, um dos efeitos práticos é que a multiplicação celular, a nova célula já mostra um DNA com uma expressão genética, com um nível de metilação maior dos genes ligados à doença de Alzheimer, diminuindo um pouco os sintomas específicos estudados à memória musical, tá bom? Alguns desses genes são relacionados à aptidão musical e outros, olha só, olha que importante, surgiram como gerenciadores de outros genes. Você expõe o paciente à música, existem protocolos, e um dos mais interessantes não é você falar assim, tá bom, eu vou botar esse paciente para ouvir Chopin, Beethoven, porque é legal Beethoven. Tudo bem, é legal ouvir Beethoven, mas esses protocolos sugerem que você exponha um paciente com doença de Alzheimer, especialmente em estágios mais avançados, a músicas que essa pessoa ouvia na época em que ela tinha uma grande atividade cerebral, especialmente a partir dos 30 anos de idade, tá? Então, se você expõe um paciente às músicas que ele ouvia, assim como outras coisas que fazem uma evocação da memória de longo prazo, hoje nós estamos começando a ver qual é o mecanismo que isso aí
faz acontecer. E entre eles é através da atuação direta no DNA, e quando a célula se multiplica, ela se multiplica diferente. O DNA da nova célula vem com um nível de metilação em alguns genes diferente da célula mãe. Tá bem tranquilo? Acho que está claro? Também acho que está claro. Vamos lá. Outro estudo diferente. Olha lá. How music therapy can treat epigenetically inherited Alzheimer's disease. Então a gente fala sobre a herança epigenética da doença de Alzheimer. Certo? Esse estudo destaca como a música pode não apenas influenciar a parte emocional e psíquica, mas o epigenoma, alterando a metilação do DNA. É um estudo específico sobre aquilo que a gente acabou de falar. Então a música mexe no nosso DNA. Cuidado, ela não muda o seu DNA. Ela vai interferir no processo de metilação, que aí sim muda a expressão de alguns genes. É através disso que a gente diz que se modifica o DNA. Não é colocando uma hélice a mais, mudando as bases nitrogenadas, modificando o ângulo helicoidal. Não é materialmente falando, mas quimicamente falando. Então a música aqui é uma onda mecânica entrando pelos nossos ouvidos, sensibilizando o tímpano, os ossículos, a janela oval, o sistema vestibulo-coclear e as células ciliares. Lembram disso lá nas primeiras aulas? Todo o mecanismo gerador do estímulo auditivo. Então a música que segue esse caminho. E mais, o estímulo vibracional dos nossos ossos aerados do crânio, e mais os mecanorreceptores da pele. Todos esses estímulos que o som produz vão gerar uma resposta epigenética, tá? Não vai mudar o gene, o DNA vai modificar quimicamente o DNA, tá bem? É claro que isso é uma reflexão, é uma extrapolação, mas fundamentada. Então, a gente já viu a importância da música do ponto de vista espiritual. Então a gente precisa utilizar isso como ferramenta do dia a dia. Vou voltar algumas semanas. Mais do que pensar em terapia e cura, que a gente precisa todo dia, não tem nenhum certinho aqui, né? Todo mundo tem as suas mazelas aí, as suas dores, as suas histórias. A gente precisa de cura todo dia. Mas mais do que isso, é diminuir a longo prazo as eventuais consequências da nossa sobreexposição a fatores deletérios. Ok? Deu para entender? Então, música todo dia. Ou como diria esses pensamentos chavões assim, estrangeiros, como que é? Music every day keeps the doctor away. Música todo dia mantém o seu médico longe de você. Music therapy, olha lá. Uma adição necessária para o tratamento de desordens degenerativas é sim. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte: o processamento cortical difuso, isso aqui é o cérebro complexo, bem como as conexões com a amígdala cerebral, sugerem que a música está ligada tanto à memória quanto à emoção. Tanto a memória quanto a emoção, ou seja, ela atua cerebralmente em dois núcleos simultaneamente. O córtex associativo, que faz você ouvir uma música e se lembrar de situações, porque essa memória auditiva junto preenche mais núcleos formadores de memória, mas ela precisa estar associada, para gerar uma memória efetiva, a uma emoção. Então, quando a gente canta no coral alguma coisa e está cantando junto, a gente olha para o lado e vê um sorriso do lado, ou a gente sente, encosta na outra pessoa, aí você vê que se desequilibrou, mas gerou uma sensação que está estimulando mais sentidos além do que só o auditivo. Lembre-se que existe um estudo em andamento muito bonito, que espero que surta o efeito que a gente quer, mostrando que o cantar vibrando o pálato estimula a coluna d'água lá nos ventrículos cerebrais, especialmente no terceiro ventrículo, imprimindo uma pressão, vibração
direta na glândula pineal, além do estímulo magnético, além do estímulo visual, através da quantidade de luz. Tudo bem? Dá para acompanhar? Eu acho que está tranquilo, vocês me falam. Oi. Por isso que os hindus, até nas práticas de yoga, a gente usa muito que você sente pulsar lá dentro. Toda vez que faz. Falamos disso antes de começar o estudo. Exatamente. O Om, quando a gente acaba fazendo uma boca aqui, a gente produziu uma estimulação das cordas vocais, então eu tenho uma coluna de ar vibrando as cordas vocais, eu estou gerando uma tensão nas cordas vocais, isso bate no palato, e quando eu fecho a boca, eu faço o palato vibrar mais e mais, porque eu estou segurando esse som em todas essas paredes da cavidade bucal. Isso vai produzir um estímulo material muito intenso. Maravilha, isso é isso. Muito bem. Olha que bacana isso aqui, ó. Comunicação intercelular no cérebro através de uma rede de nanotúbulos dendríticos. Isso é de agora, olha, Science, 2 de outubro de 2005. Maravilha, gente. Olha só. Pensem nos neurônios. Já viu um neurônio na vida? A gente vê em desenho, vê em foto. Se conseguir ver olho num neurônio, desculpa. Então realmente está precisando de música, porque o neurônio tem um corpo celular maior, pensando na sua proporção, ok? Depois ele tem um corpo bem fininho, que é o axônio, e depois tem umas pontinhas, são os dendritos, tá? O que se descobriu é que entre esses dendritos, essas ramificações, existem pontes, existe uma estrutura física comunicando esses dendritos entre o próprio neurônio e dele para com os demais. Isso é muito novo e é muito importante. E mais legal ainda que se descobriu que, além de ser uma estrutura que não se sabia, existia uma suposição através de estudos anteriores, mas agora foi visto através de microscópios de super resolução. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira foi um inovador ao utilizar a microscopia eletrônica de alta resolução na época para estudar a glândula pineal. Então, o que se descobriu é que, além dessa estrutura, do ponto de vista físico, já se descobriu funções dessa estrutura, entre elas comunicar entre os dendritos íons de cálcio, mitocôndrias, transporte mitocondrial, e de substâncias amiloides. Substância amiloide são complexos de proteína formados por mais ou menos 20 a 30 moléculas de proteína que vão se tornando grandes moléculas, que vão se dobrando, se amassando, formando corpos, formando grânulos, chamados de corpos amiloides, grânulos amiloides, substância amiloide. E quando isso se deposita num determinado órgão, passa a ter um nome de doença, que é amiloidose. Estou fazendo um acúmulo de substância amiloide. Quando isso se acumula no cérebro, em determinadas áreas cerebrais, isso provoca uma diminuição da comunicação entre esses neurônios, entre essas áreas cerebrais. E isso é especialmente observado nas demências, mais ainda estudado na demência de Alzheimer. Hoje já se sabe que o acúmulo de corpos amiloides no cérebro é um dos fatores que piora, desencadeia às vezes, mas piora o quadro da demência de Alzheimer. Tá bem? E essas estruturinhas novas, esses nanotúbulos dendríticos, que comunicam substância amiloide entre os dendritos, na doença de Alzheimer, eles estão hiperdensos, tem uma quantidade grande de corpos ali, dessa substância amiloide. E eles então fizeram o seguinte teste. Mais uma vez, a gente dedica um sentimento e uma oração ao reino animal, porque ainda é o objeto de estudo da ciência. Eu sei, é uma infelicidade. Mas eles pegaram células nervosas do cérebro de ratos,
colocaram substância amiloide ali, simulando uma doença de Alzheimer, na lâmina. E aí, quando eles viram na microscopia de alta resolução, viram que essas estruturas, esses nanotúbulos, acumulam uma quantidade grande de substância amiloide e dissipando, expandindo, passando para frente essa substância amiloide. Então, com isso deu para saber que, ponto 1, essa nova estrutura, ou melhor, recém-descoberta, está relacionada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Quando a gente tem uma abundância dessa estrutura e ela está limpa, essa rede, a gente não tem doença de Alzheimer. Dá para entender legalmente falando? E ela faz transporte mitocondrial. A gente já não viu lá atrás, no estudo anatômico da pineal, que as mitocôndrias presentes nos pinealócitos e nos neurônios são responsáveis pela formação de um segundo tipo de energia, além do ATP, e que a gente viu que são os elétrons sofrendo difração naqueles buraquinhos das lamelas da mitocôndria, lembram disso? Promovendo uma nuvem como resultado e que a gente deu o nome de ectoplasma. Então, olha o caminho dessa energia no cérebro. Então, essa estruturinha nova é responsável pela resposta, é uma das estruturas responsáveis pela resposta aos estímulos magnéticos que o plano espiritual oferece para a gente através da glândula pineal e das que a gente oferece ao plano espiritual através da glândula pineal. Então, a qualidade do que você pensa está intimamente relacionada à função desses nanotúbulos e, a partir dali, a qualidade da energia produzida no cérebro. Por isso, quando André Luiz fala dos 3 níveis de energia, vamos lembrar que nós temos um nível do pensamento instintivo, que a gente vai ter ou não. Você não vai pôr a mão no fogo, vai queimar, é um instinto. Mas, como Alice lembrou, para aquele que está com pensamentos intrusivos repetitivos e tem dúvida quanto ao porvir, esses pensamentos acumulando toxinas nessas microestruturas, nanoestruturas, vai fazer com que aquele cérebro fique patinando e em algum momento ele vai gerar no hipotálamo comportamentos psicobiológicos bizarros e ele pode ter tendência suicida. Então, agir com mecanismos que diminuam a intoxicação desses nanotúbulos é fundamental. E um deles que nós já vimos eficiente, não curativo, não é no processo de, não é um metiolate, para quem já viu metiolate. Você já viu metiolate? Eu? É. Quando eu era muito pequena. Ainda viu? Ótimo. Então temos todos mais de 50 aqui. Sei não, né? Então é assim que foi feito, olha, usando microscopia eletrônica de super resolução, essa equipe aqui, tá? Esse nome desse moço aqui, identificou e caracterizou essas estruturas que eles chamaram então de pontes nanotubulares. Isso é muito recente, tá bem? Esse aqui é um desenho esquemático de um cérebro normal de uma pessoa na melhor idade, ok? Não vou falar qual é, não importe, isso, não existe melhor idade, é a nossa idade, tá bem? E aqui, olha, o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer. Vocês vão notar uma atrofia cortical, também aqui o crânio ficaria aqui fora, então vai acumulando mais líquor, os ventrículos vão se dilatando. Agora, o que se percebeu é o seguinte, que essas áreas aqui, ó, dos lobos temporais, a parte de cima, um pedacinho do hipocampo e a parte que conecta o lobo temporal, que é a área relacionada à música e ao som, essa sofre menos dano na doença de Alzheimer. Por esse motivo é que a gente, ao utilizar música, o paciente é mais sensível, o paciente com Alzheimer tem mais benefício quando você usa música do que quando você usa pintura na frente dele. Porque esses núcleos cerebrais ficam mais preservados na doença de Alzheimer. E uma das razões que está sendo estudada é, que nós vimos lá naquele primeiro estudo, que o nível de socialização
música, temperatura, clima adequado, alimentação adequada e, segundo Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais. É claro que ele fala do ponto de vista católico, mas, por exemplo, a Lia fez um exercício espiritual com a gente uma vez, lá no bairro do Paiol, em Soledade, que consistia em lermos um trecho da Bíblia, ouvirmos música, cantarmos e sairmos para meditar, cada um no seu canto, em meio à natureza, embaixo de uma árvore, de frente para a montanha, na beira do lago, na sombra ou no sol. Esse é um dos exercícios espirituais que Santo Inácio de Loyola sugere como fundamental para a nossa saúde espiritual. Ele está longe dos nanotúbulos dendríticos que nós vimos, mas não mesmo. Talvez ali, se ele dispusesse de um microscópio eletrônico, ele chegaria no mesmo resultado. Tá bom? Mas tudo a seu tempo. Ficou claro, gente? Então, olha, aqui são os dendritos. Está vendo essas espinhazinhas? Olha, os dendritos estão aqui, os axônios aqui, cruzando. E olha lá, essa filopódia aqui são esses canaizinhos que foram identificados entre dendrito e axônio, entre os próprios dendritos, comunicando íons de cálcio, ou seja, todo o impulso nervoso elétrico gera uma liberação de grânulos na fenda sináptica que vai comunicar um neurônio com o outro e produzir um efeito. Nem que seja o movimento da minha mão, que o meu córtex cerebral está mandando fazer, ele está mandando fazer através de um impulso elétrico que gera um impulso químico no neurônio. E parte disso, a gente sabe agora, é por conta dessa comunicação de íons, entre eles íons de cálcio. Aqui já é uma doença neurodegenerativa, em que o que eles perceberam? Olha só, existe um acúmulo de substância amiloide, particularmente a proteína beta-amiloide, um acúmulo nessa rede de comunicação entre os dendritos, fazendo um transporte muito maior e acumulando a substância amiloide nesses corpos, nesses núcleos cerebrais. E aí a gente vai se desconectando com o tempo presente, com a realidade normal, e a pessoa vai entrando no estado demencial. Então, antes de ser um resultado, por exemplo, psicossomático, a gente pode até entender que o paciente com demência está, entre aspas, fugindo da realidade. Mas essa fuga não significa uma fuga do primeiro nível de pensamento, instintiva. Não dou conta de lidar, vou fugir, vou ficar com demência, todo o resto não importa mais. Não, cuidado com isso. Porque senão a gente vai carimbar o paciente com doença de Alzheimer como um paciente que não deu conta. E não mesmo. Muito antes disso, é um paciente que precisa de um outro olhar. E quem sabe, de uma socialização de agora para sempre. E o que a gente geralmente vê num paciente demencial é uma reclusão. O paciente vai ficando em casa, às vezes tem um cuidador, alguém da família, e o processo de socialização quase não acontece. Quando a gente poderia ter um paciente com Alzheimer, por exemplo, no coral ou na atividade social, nem que ele não participe ativamente, mas passivamente, ele está recebendo um estímulo gigantesco, como a gente viu na descrição do primeiro estudo. Deu para entender? Então, espiritualmente falando, essas descobertas que a ciência traz, descoberta não é como no período das grandes navegações, e que é uma novidade de algo que não existia. As descobertas são apenas trazendo à luz coisas que até então a gente não dispunha de material necessário para experimentá-las, para mensurá-las, para documentá-las. Tudo bem? Então, voltamos a André Luiz. E olha uma coisa interessante, eu sei que tem religiões que às vezes não ajudam tanto no sentido da elucidação lógica e racional, como a gente vê, por exemplo, no escopo de ensinamento espírita. Mas, se quer saber uma coisa interessante, eu tenho um paciente evangélico, católico, umbandista, que tem uma certeza tão clara de que lá na frente, por exemplo, ele vai estar no reino de Deus, ele vai estar no paraíso,
que às vezes isso é mais forte do que a nossa certeza enquanto espiritualistas de que a vida após a morte continua, mas a gente não sabe exatamente se a gente vai parar no umbral ou em nosso lar. A gente fica com um desejo enorme de ser recebido por Emmanuel, por André Luiz, por sei lá quem. Ou deixa para outra vida, né? Ou deixar para outra vida. Deixa para outra encarnação. Eu resolvo. Então vamos nos lembrar do seguinte: tudo o que a gente aprender, fizer ou experimentar que esteja relacionado com esse pensamento superior, isto já é preparação para a próxima encarnação. Tudo. Você aprendeu uma nova língua, você já está preparando para uma nova encarnação. Não é um tempo perdido, mesmo se você vier a desenvolver uma demência como Alzheimer. O cérebro pode se recolher do ponto de vista químico, material, mas o espírito ficará com uma bagagem tremenda para a próxima encarnação. Toda atitude de crescimento moral, seja ela na escola da dor, seja ela na escola do amor, é bagagem que será usada na próxima encarnação. Mo, eu lembro sempre da frase do Fructuoso, né? Quando ele pergunta para o espírito Hans lá, né? A respeito de... Fala assim, mas eu não lembro, né? Eu estudo, mas muita coisa... Aí o Hans fala que quando ele desencarnasse, que ele ia lembrar tudo que ele tinha estudado. Aí ele falava assim, mas até embriologia, que eu não lembro mais nada. Ele falou, sim, até embriologia. Então é interessante, né? Porque a gente acha que o que a gente estuda é perdido, porque a gente, entre aspas, esqueceu. Mas segundo a informação que o Hans deu pro Frutuoso, a gente vai lembrar de tudo o que a gente se empenhou para aprender. Então, é bom que a gente tenha isso em mente. Mesmo que o nosso cérebro, o nosso QI hoje não comporte, sempre eu falo na apometria, né? Guarda na gavetinha, guarda na gavetinha, guarda na gavetinha, porque aí a gente vai colher, uma hora isso vai vir tudo à tona no nosso crescimento, né? O nosso crescimento mental e espiritual, né? Até aquilo em projeção astral que a gente for aprender também fica tudo na Exato. gavetinha. Eu não sei detalhes disso, irmã, Não, mas sim, que já. foi uma informação, não, Você do se lembra Hans, do né? sonho? Você lembra do Assim. sonho? A atividade onírica, ela não é física, né? Se você lembra do sonho, ela vai ter a mesma capacidade de impregnar os núcleos formadores de memória como uma projeção astral. Vamos pedir para estudar no plano astral. Exatamente. Tá bem? E, claro, talvez o mais importante da noite. Esses 3 andares não se separam, mas se interligam em plena cooperação. Então é só mais uma função, é uma reflexão sobre uma função dessas novas estruturas que vêm sendo descobertas. Compartilhar, além do fluxo de cálcio, de mitocôndria, de substância amiloide, entre outros, que agora se vai começar a estudar bastante mais sobre isso, mas também compartilhar os níveis de pensamento, porque não podemos viver sem um deles, enquanto no corpo físico. Tá bom? Interessante você falar de cooperação, né? Muitas palestras, quando a gente fez a pós-graduação com o Sérgio Felipe, ele falava de que a sociedade que mais evolui é a sociedade que coopera e não compete. É porque a gente acha que o mecanismo de competição é um mecanismo, né, de selecionamento e crescimento, né? Mas ele fala sobre a cooperação, não a competição. Cada um fazendo o seu papel, né? E unindo, e isso faz com que a sociedade evolua mais rápido. Cada um na sua tônica, né? Que nem esse, né? Por isso a gente gosta muito de quebra-cabeça, né? Como um quebra-cabeça que está ali. Se faltar uma peça, né? Ele não vai estar inteiro, ele não vai estar com a função ali que deveria, né? Somos nós, né? Então, essa é uma reflexão para a gente, para o estudo de hoje, para que a gente se prepare para a terapia do passe agora, para quem quiser. E ficamos todos com essas ideias de André Luiz sobre o que nós estamos fazendo. E quanto mais a gente aprender, mais a gente vai ver que a música precisa acontecer na vida da gente. Vocês já escutaram música hoje?
Quantos escutaram a música hoje? É mesmo? Quantos cantaram hoje? Fiquei surpreso agora. Quantos falaram um monte hoje? Quantos falaram bastante hoje? Então, ótimo. Então, vamos ouvir a prece de encerramento para nos prepararmos.